Olá, boa noite. Vamos começar a nossa aula. Sejam bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Olá, seja bem-vinda. Vamos lá, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Então, nós já vamos começar a nossa aula, né? Então, como eu prometi, essa aula vai ser uma aula gratuita e ela vai ser tão boa quanto uma aula paga, porque eu estou aqui para dar o meu melhor. Então, eu preparei o meu melhor para hoje, tá? Então, sejam bem-vindos, né? E o que nós vamos aprender, então, hoje nessa aula, né? O que são crenças limitantes, né? Porque às vezes a gente tem crenças e a gente não sabe o que são. Como você aprendeu elas, porque a gente precisa entender de onde elas surgiram, né? Como que as crenças limitantes formam a nossa realidade. Porque sim, as crenças limitantes formam a nossa realidade e nos impedem de termos a vida que a gente deseja. E por que você vai até onde as suas crenças permitem? Profundo, né? E, por último, então, para a gente desbloquear elas, né? Como desbloquear essas crenças limitantes. Então, vai ser uma aula bem legal. E eu espero que vocês gostem muito. Me dediquei muito nesses últimos dias aqui para trazer o meu melhor para vocês, tá? Então, sejam bem-vindos. Então, para a gente começar a nossa aula, eu quero que você pegue um papel, uma caneta, porque eu quero que vocês anotem e vocês vão ter muitos insights, né? Então é importante que vocês peguem já papel, caneta, uma água para hidratar o corpinho, né? Boa noite, Gabi. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Então, na aula hoje, a gente vai aprender por que a nossa vida não flui. Porque muitas vezes a gente faz e parece que a gente tá sempre patinando, né? Então, o que te limita de ir além, né? O que te limita de ter riqueza, de ter sucesso, de ter bons relacionamentos, de ter uma autoestima lá nas alturas, né? De sentir confiança, porque muitas vezes a gente não se sente merecedor, a gente não tem confiança, a gente não consegue fazer esses movimentos, né? Então, antes a gente precisa combinar uma coisa. Então, você precisa ficar aqui e até o final dessa aula. Por quê? Porque ela tem uma sequência. Então, se você não ficar até o final dessa aula, você não vai conseguir tirar o máximo de proveito dela. Então, fiquem até o final para que vocês aprendam o máximo possível, tá? Então, vamos lá. Pegue o seu papel, a sua caneta. Como que estão? Estão animados para essa aula? Eu espero que sim. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Então, eu quero lembrar também que essa aula, ela vai ficar gravada por 24 horas, tá? Lá no grupo do WhatsApp. Então, se você não entrou no grupo do WhatsApp, ainda dá tempo. O link tá lá na bio. Então, isso aí, Gabi, muito, né? Então, o link tá na bio. Se inscreve lá, porque daí nós vamos deixar a live gravada lá para vocês assistirem de novo, tá? Então, também, quem tá no grupo vai ter um presente especial. Eu tenho um e-book incrível que eu fiz, ele sobre as leis do universo para ter tudo o que você deseja. Então, esse e-book, ele vai te ajudar, tá? Muito a entender as leis do universo. Ele tem dicas práticas para você colocar em prática sobre merecimento, a lei de atração, um monte de coisa que às vezes a gente nem se dá conta que a gente não faz no dia a dia, né? Então, para quem tá no grupo do WhatsApp, vai ganhar também esse e-book, tá? É uma forma de gratidão para vocês que estão participando aqui comigo. Então, essa aula, depois que vocês assistirem essa aula, tá? Para quem sentir que deseja destravar, que deseja ir além, eu vou mostrar uma oportunidade de fazer isso, tá? Então, em 21 dias,
Para quê? Para limpar as suas crenças limitantes, que são as crenças que estão bloqueando a sua vida, tá? Então esse vai ser a oferta do meu curso pago, tá? Ele é super completo. Eu vou te ensinar técnicas e exercícios para você limpar as suas crenças em 21 dias. Por que 21 dias? Porque nós precisamos de no mínimo 21 dias para criar novos hábitos. Então, você vai fazer esses 21 dias de limpeza para quê? Para que você possa ir além, né? Então, como se fosse um degrau de uma escada. O primeiro degrau, você tem que fazer essas limpezas, porque senão você não consegue fazer um novo movimento, tá? Então, esse curso, ele além das técnicas gravadas em vídeo, então tá tudo em vídeo, bem legal na Hotmart, tá? Preparei com muito carinho para vocês. Vocês vão ter acesso também a bônus. Então, os bônus tem uma aula muito legal sobre prosperidade e os sabotadores da nossa prosperidade. Porque o que eu pensei para vocês assim, ó. Vocês vão limpar todas essas crenças, né? Então, vocês vão deixar a mente de vocês limpa, tranquila, né? Aberta para as possibilidades. E as oportunidades, elas vão surgindo. As ideias vão surgindo. Porque quando você faz essas limpezas, você desbloqueia a tua intuição, você desbloqueia a tua criatividade e você também desbloqueia o teu campo energético e a prosperidade ela acontece. Então surgem oportunidades e às vezes o que acontece? Nós temos atitudes que bloqueiam isso. Então eu fiz uma aula bem legal sobre prosperidade e as atitudes que você tem que bloqueiam ela. Tem mapa mental, é muito legal essa aula. Para quê? Para te ajudar você a continuar nesse movimento, tá? Então, depois disso, eu também pensei em como ajudar vocês no dia que vocês estão sabe aquele dia que você está cansado, estressado, que você está com o teu campo energético nebuloso? Então, lá vai ter uma prática para você fazer uma limpeza e uma ativação do teu campo energético. Então, esse você pode fazer quando você quiser, sempre que você sentir. É como se fosse uma meditação rápida, uma prática rápida para você mudar a tua assinatura energética, o teu campo, para você atrair coisas boas. Porque quando a gente tá na nuvem negra, a gente não consegue atrair coisas boas. Então, ó, é super legal para vocês, tá? Vai ter mais uma aula para o quê? Sobre as energias do dinheiro. Porque quando a gente começa a receber dinheiro, às vezes a gente não sabe equilibrar as energias do dinheiro. E para que a gente consiga ter prosperidade, a gente também precisa saber dosar essas energias. Então, também pensando na prosperidade de vocês, para vocês continuarem, tem essa aula sobre as energias do dinheiro. E aí nós vamos ter mais um bônus. Também pensando no que vocês vão fazer depois da limpeza das crenças, tem um bônus super especial com a Lilian. A Lilian Milk, ela é especialista em produtividade e eu pedi para ela fazer uma aula super especial pra gente. Para quê? Por quê? Você tá cheio de ideias, você já desbloqueou a tua prosperidade, limpou as crenças limitantes e aí você tem que ir para ação. Você tem que colocar suas ideias em prática, né? E aí você às vezes fica procrastinando, fica enrolando, porque você não sabe como fazer. Então a aula da Lilian é a cerejinha do bolo para vocês colocarem todas as ideias de vocês em prática e para ter sucesso. Então eu espero que vocês gostem muito, foi feito com muito amor, com muito carinho, tá? E tudo isso vai ser por apenas R$147, tá? Então, esse curso ele tá na Hotmart e você pode parcelar ele em até 6 vezes. Então, para quem estiver assistindo agora, vocês vão depois lá pro grupo do WhatsApp, vai estar lá o link, a minha equipe vai colocar lá. Ó, a Lilian tá participando, né? Lilian, foi feito com muito amor, muito carinho. Por quê? Porque a ideia é o quê? Que vocês desbloqueiem mesmo, tá? Então, eu fiz tudo isso pensando com a minha experiência, com o que eu vivi, para compartilhar com vocês, tá? Então, vocês podem parcelar em até 6 vezes no cartão. Um preço bem legal para vocês, tá bom? Então, agora que eu já falei a minha proposta, eu quero saber se eu posso contar com vocês, né? Porque o meu objetivo é o quê? Quem que tá aqui engajado, que quer destravar a vida, que quer ir para um próximo passo, comenta eu aí nos comentários, pra gente, sabe, ativar essa energia de mudança, de destrave, de ser
tudo que a gente nasceu para ser, né? Chega da gente ficar patinando. Porque quanto tempo às vezes a gente fica e as coisas não fluem, né? Então, essa aula também, ela é especial para vocês, ela vai ajudar vocês, tá? Isso aí, Lilian. Tá na hora da gente fazer esse movimento, né? A gente tem tantas oportunidades e às vezes a gente fica ali empacado, né? Então, eu quero com o comprometimento de vocês e o meu objetivo aqui é ajudar vocês, tá? Então, como eu também fiz um movimento grandioso na minha vida, eu quero compartilhar com vocês todas as coisas boas que elas aconteceram comigo, porque a gente precisa compartilhar as coisas boas também, né? E assim, eu só consegui fazer esses movimentos limpando essas crenças. Eu até tentei fazer movimentos sem me livrar dessas crenças limitantes, mas a gente não consegue. É impressionante, a gente precisa fazer essas limpezas. Por quê? Porque a gente precisa ter um novo direcionamento na nossa vida. Então, por isso a gente tem que fazer essas limpezas das crenças limitantes, né? E essas mudanças fizeram diferença na minha vida e também vai fazer na tua. Então, por isso que eu pensei nesse curso. Há vários meses eu tô matutando ele para trazer para vocês, tá? E eu sei como é ruim a gente se sentir bloqueada, a gente se sentir travado, a gente querer coisas melhores na nossa vida e a gente não conseguir, né? Então, bora lá, né? Então, vamos começar? Então, antes de começar, eu quero pedir mais uma coisa para vocês. Como eu tô aqui me doando e a gente precisa também trabalhar a energia de troca, eu peço que vocês compartilhem essa live também para me ajudar a divulgar o meu trabalho, né? Então, eu vou dar o meu melhor aqui, eu quero que vocês também deem o melhor de vocês, compartilhem essa live, compartilhem com os amigos, com quem você acha que também tá querendo alguma coisa nova na vida e não tá conseguindo, né? Então, a gente precisa fazer esse movimento. E a gente precisa também fazer essa energia de troca, né? Então, compartilha com quem vocês acham que precisa, porque vai me ajudar e eu vou ajudar vocês também, tá bom? Então, vamos começar? Olha só, então eu já comecei falando, né, sobre as crenças e assim, eu tinha muitas crenças limitantes e eu acho que vocês também têm, né? E aí, o que que acontece? Às vezes, a gente não consegue ir pro mundo, a gente não consegue realizar porque a gente tem alguma crença dentro da gente que às vezes a gente sente vergonha, a gente sente que não sente, a gente acha que não merece, que a gente não é bom o suficiente, né? Então, o que que acontece? Eu vou contar um exemplo para vocês, porque eu já falei em outras lives, né? Obrigada, Gabi, isso aí. Eu já falei em outras lives. Então, uma crença que eu tinha era a seguinte, a minha mãe me dizia que eu era metida a ser rica. Então, o que que acontece? Eu fiz vários movimentos na minha vida de coisas diferentes do que as pessoas faziam. Então, eu tinha vergonha de falar que eu já tinha ido para os Estados Unidos. Então, era uma coisa que eu quase não falava, porque eu pensava, nossa, se eu falar que eu já viajei para os Estados Unidos, gente, eu já fui para Nova York. E eu tinha vergonha de falar. Sabe por quê? Porque eu pensava, meu Deus, as pessoas vão me achar que eu sou metida. Então, se eu sou metida rica, e se eu ficar falando essas coisas, as pessoas não vão gostar de mim. Mas olha só, se a gente, às vezes, eu deixei de compartilhar muitas vezes e eu ficava pensando, meu Deus, as pessoas vão pensar que eu sou metida, que eu não sou legal e tal. Então, vem todas aquelas coisas junto, né? E até um não merecimento. Porque como eu sou de família pobre, a gente vivia em muita escassez, eu tava sendo muito diferente da minha família. Então, a gente tem uma lealdade familiar. Então, pense que a gente tem essa lealdade. E aí, eu não falava. Eu quase não postava nas redes sociais porque as pessoas iam achar que eu era metida rica. Então, olha como essa crença me limitou muitas vezes, porque às vezes eu podia compartilhar uma coisa tão legal com uma outra pessoa e podia incentivar essa pessoa a fazer uma coisa diferente. E eu acabava ficando quieta. Por quê? Porque eu tinha vergonha de ser metida a ser rica, porque a gente tem muitas crenças limitantes, principalmente sobre dinheiro, né? Então, como meus pais são separados, a gente tinha muita escassez, a gente vivia, né, contando as moedinhas. Então, pense, eu ter ido para os Estados Unidos não era uma coisa
Legal, e me diga, vocês acham que isso é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Conteúdo incrível, também passou por isso, Lilian? Né? Porque a gente acaba sendo destoando da realidade das pessoas, né? Olha só, Gabi, te conheci há tanto tempo e você demorou para me falar da viagem, amiga. Exatamente. Por quê? Porque eu achava que eu era metida rica. Então, as minhas principais crenças são sobre dinheiro. Sim, nós temos muitas crenças sobre dinheiro. E eu vou falar para vocês. Deixa eu ver aqui, quando fala que viajou para o exterior, a primeira coisa que falam é chamar de metido. Exatamente. E aí, em vez de a gente pensar que viajar para o exterior é uma experiência legal, que é uma coisa que vai te ver, você vai ver outras possibilidades do mundo, a gente se limita a achar que a pessoa é metida, né? Então, e nós temos muitas crenças sobre dinheiro, né? E essa é uma crença que é sobre dinheiro, porque, tipo, você pensa que só vai para o exterior quem é rico. E aí você pensa assim, nossa, eu sou pobre, eu nunca vou poder ir para o exterior. Não é assim? Pensa se não é assim, gente. Que coisa, né? Então, a gente precisa desmistificar muito essas coisas, por quê? Porque aí a gente vai se abrindo para o mundo, para as possibilidades, tem tantas coisas boas no mundo, e aí você pensa assim, ó, você não gostaria de que teu filho tivesse mais oportunidade, de você ter mais oportunidade, de você ver coisas novas, diferentes, e a gente fica limitado, né? Por conta das crenças limitantes. Então, o que são as crenças limitantes, né? As crenças limitantes, elas são todas as verdades que a gente aprendeu. Então, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai aprendendo coisas que nem sempre elas são verdadeiras, mas quando a gente aprende, elas são verdades, né? Então, elas vão moldando a nossa vida. E a gente tem crenças limitantes sobre o quê? Sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre merecimento, sobre autoestima, sobre confiança. E aí, como que nós aprendemos essas crenças limitantes, né? E essas verdades, o que acontece? Você aprende elas e você continua na tua vida agindo conforme você aprendeu. Então, como que nós aprendemos essas crenças limitantes? Nós aprendemos principalmente na nossa infância, então com os nossos pais e com os nossos avós, né? Porque a gente acaba tendo mais convivência com eles. E aí a gente vai na nossa primeira infância, ali até os 7 anos, por ali, o que acontece? E até mais tarde, né? Tudo que os nossos pais, eles falam e como eles agem, as crianças, elas não questionam. Por quê? Porque essas são verdades para ela. Então, se a tua mãe te disser que dinheiro é sujo, você não vai falar para ela, você não vai ter discernimento quando você é criança que o dinheiro ele é sujo, porque a tua mãe falou é uma verdade. Então você pegou o dinheiro, tua mãe diz assim, vai lá, lava esse dinheiro, a mão que esse dinheiro é sujo, menino. Você vai internalizar isso e você vai aprender. Se você vê os seus pais, viu teus pais discutindo por conta de dinheiro, por conta de falta, você vai trazer isso para a vida adulta. Então, isso vai se tornando... Agimos como aprendemos e nem questionamos o porquê daquilo. Até porque a gente não sabe que é certo ou errado, né? É uma coisa que você é uma criança e você tá uma esponja. Então você só tá recebendo, só recebendo, só recebendo. Eu na minha infância, a gente tinha muita escassez. Então só meu pai que trabalhava e às vezes faltava cortavam a luz, a água. Então pense que eu morria de medo de ficar sem dinheiro. Porque era uma crença tão forte, a gente passou tanto, tipo, de meu pai tomar banho dia de chuva na chuva, porque a gente não tinha água. Então, vocês pensem que isso é muito forte. E aí, você vai para a vida adulta. E aí, por mais que você talvez tenha já dinheiro, que você trabalhe e que você ganhe lá no teu inconsciente, aquilo lá fica latejando, sabe? Latente. Você fica sempre pensando, meu Deus, eu nunca vou poder ficar sem dinheiro. Eu nunca vou poder ficar sem dinheiro. Eu nunca vou poder ficar sem dinheiro. E aí você fica vibrando na escassez, porque daí a gente vibra na falta. Então, por isso que as crenças limitantes, elas precisam ser trabalhadas e limpas, porque a gente acaba sempre ficando naquela vibração daquela escassez,
né? Então a gente aprende também muitas crenças religiosas. Então a questão de ricos, que os ricos não vão para o céu, essas coisas você vai trazendo de que dinheiro não é espiritual. Então você acha que ou você tem espiritualidade ou você tem dinheiro. E não, né? Quanto mais espiritual você for, quanto mais você trabalhar a tua energia, o teu campo vibracional, mais dinheiro vem vindo para você. Então a gente foi aprendendo a dissociar essas coisas, né? Muita coisa a gente aprende também pela mídia. Eu fiz uma live, acho que foi ontem, que eu falei, né, que nós éramos muito crias da Rede Globo, né? E o que as novelas traziam pra gente? Então, as novelas traziam pra gente das crenças muito de relacionamento, né? Sobre traição, os casais traindo, de pessoas ricas maldosas. Então, essas crenças, elas foram... Também a gente foi aprendendo as crenças nas redes sociais, na mídia, né? Tô falando muito rápido, engata primeiro e vou embora. Tá bom o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que sim, né? Posso continuar? Às vezes tem um delayzinho, né? Deixa eu ver aqui. Opa! Ah, tá ótimo, ó. Beleza. Desculpa, apertei aqui, eu queria ver a coisa e apertei errado. A gente também aprende na escola. Muitas crenças a gente aprende na educação tradicional. Então, beleza. Obrigada, gente. E uma coisa que a gente aprende muito e as pessoas não se ligam são nas músicas. Principalmente nessas músicas sertanejas que trazem sobre... áudio e imagem perfeito, beleza. Aprende sobre traição, aquelas músicas descorneadas, aquelas coisas, as pessoas continuam cantando aquelas músicas e aquilo lá se torna um mantra. Então aquilo lá também acaba virando uma crença limitante. Por quê? Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Então, nossa mente, de certa forma, ela é igual uma criança, né? Então, ela não sabe distinguir. E aí, você continua falando, aquilo lá vai se tornar uma verdade para você. Então, por isso que a gente precisa fazer esses cuidados, né? E agora, eu quero fazer umas perguntas para vocês irem refletindo como que as crenças, elas agem na vida de vocês, por que que elas moldam a vida de vocês. Deus me livre, mas as sofrências, não é? Gente, quem fica cantando música, essas músicas de sofrência, elas são músicas de relacionamentos que não dão certo, de traições. E aí você quer ter um relacionamento bom, mas você fica ouvindo aquelas músicas que falam sobre traição, sobre sofrência. Então, vocês vejam que E aí que é uma sacada para vocês. A gente tá numa vibração de uma coisa, mas a gente quer outra. Então, não existe um alinhamento, né, entre a nossa vibração e o nosso desejo. Por isso que, às vezes, as coisas não se realizam, né? A gente quer coisas diferentes do que a gente tá vibrando. Porque a música é uma coisa que ela te remete, às vezes, a coisas boas, né? Às vezes, quantas coisas boas a gente consegue com a música. Então, a gente ouve essas músicas de sofrência, não vai ter coisa boa, né, gente? Então, agora eu vou encerrar o assunto da música para não gerar polêmica, né? Então, eu quero fazer a primeira pergunta para vocês. Quem é você? Quem é você sem as crenças limitantes ou quem é você com as crenças limitantes? Porque as crenças limitantes, elas são uma forma que vocês estão. E aí, você está sendo moldado pelas crenças limitantes que existem em você. Então, quem é você? Você já parou para pensar? E aí, eu vou fazer uma outra pergunta. Como que você pensa? Como que são os seus pensamentos, né? São pensamentos assim, ai, tudo é difícil pra mim. E olha, essas formas de pensamentos que eu vou trazer pra vocês, elas são crenças limitantes, tá? Então, como que você pensa? Ai, tudo é difícil pra mim, nada dá certo pra mim, eu sou menos inteligente da minha família, ai, eu não sou bom o suficiente.
Ó, Lilian, nossa, há tanto tempo o psicólogo me fez essa pergunta e na época eu era somente a mãe do Heitor. Viu só? Você não é somente a mãe do Heitor, né? A gente é muito mais. Então, quando você fica pensando, eu não sou bom o suficiente, eu sou azarado, eu sou desastrado, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, o que acontece? Você tem uma crença limitante. E às vezes a gente tem várias crenças limitantes, porque só nessas que eu falei, quantas às vezes a gente pensa isso sobre a gente, que a gente não é inteligente o suficiente, que a gente não é tão bom profissional, que a gente não... Ai, não sei o que mais. Eu não sou bom o suficiente, eu não tô preparado o suficiente, eu não sou bonito o suficiente. Ai, na minha família eu sou mais burro, mais pobre. Gente, isso são todas crenças limitantes. Porque essas crenças limitantes, você está tendo uma verdade que você acredita que ela é verdade. E aí elas estão te limitando, né? E aí, eu vou fazer mais uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre você? O que você pensa sobre você? Que você é próspero, que você consegue, que você vai lá e faz, né? Então, não. Muitas vezes a gente pensa que a gente não é capaz, que a gente não tem conhecimento, que a gente, eu não vou lá fazer porque, vou olhar, a Lilian é melhor que eu, então não vou fazer. A Gabi é melhor que eu, não vou fazer. E aí você tem uma opinião sobre você. E às vezes essas opiniões não são sobre merecimento. Elas são sobre desmerecimento, né? E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Vocês estão anotando elas? Depois vocês assistem na aula gravada, tá? Quem entrou agora, essa aula vai ficar gravada, tá? No grupo do WhatsApp. Então, se vocês não entraram ainda no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo do WhatsApp, que aí a aula vai ficar lá disponível por 24 horas, tá bom? E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quanta confiança você tem em você? Você confia em você? Ou você não confia em você? Quando você acha que você é azarado, quando você acha que você não é inteligente, quando você acha que você não é capaz, você está confiando em você? E essas também são crenças que você tem sobre você. Então, vocês estão percebendo quantas crenças nós temos a nosso respeito e quanto que nós nos limitamos? Nem sempre, né? Isso aí. Ai, que bom! A moda... Mixon, isso online? Que bom que vocês estão gostando, né? E ó, às vezes bate a síndrome da impostora, sim, porque a gente não confia na gente. E essas são todas crenças que nós temos a nosso respeito. Nós deixamos de agir, nós deixamos de ir para a vida, a gente deixa de realizar, porque a gente não acredita na gente. E aí a gente não acredita na nossa capacidade, né? Então nós ficamos nos limitando. E eu tô falando isso, gente, porque isso são coisas que acontecem e aconteceram muito comigo. Mas assim, ó, de 100% que eu tinha, hoje eu tenho 30%, 40%, porque eu tô ali, ó, lutando, porque a gente aprendeu isso tanto na nossa vida, que a gente já faz isso no automático. Então, nós não percebemos mais que essas crenças, elas são de desmerecimento, de limitação, né, de não deixar que a gente seja realmente próspero, que a gente consiga realizar as coisas, né? E aí, essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, e essa aqui é forte. Sabe por quê? Eu vou fazer a pergunta e depois eu vou responder para vocês. Você realmente acredita que você merece ser rico? Eu quero que vocês me respondam. Com sinceridade, imaginem que vocês estão aqui com muito dinheiro, milionários. Vocês acreditam que vocês realmente merecem ser ricos? Nós ficamos preocupados com o que o outro vai achar, vai pensar da gente e a gente se limita, né? O que vão pensar de mim, eu não vou fazer. Sabe por que eu quero que vocês respondam aqui pra mim? Essa é forte mesmo. Responda. Eu quero ver se vocês estão até demorando pra responder pra mim.
Você viu como isso é uma crença limitante? Porque se você for rico, meu Deus, o que vão pensar de você? Ou você tá pensando, essa é difícil, forte, né? Ou você vai pensar assim, gente, eu nem mereço ser rico, eu nem sei, não sei lidar com dinheiro. Sabe? Tem pessoas que elas afastam o dinheiro porque elas acham que elas não sabem lidar com dinheiro. Meu Deus, o dinheiro entra e já sai, eu não mereço ter dinheiro. Acredito que mereço e serei. Isso aí, Gabriela. Né? Porque, e olha só, eu falei isso também nessas lives que eu fiz essa semana. Tem muitas pessoas que... não, eu vou falar outra antes. Você acha que você merece ser rica? Todo mundo quer ser rico, porque e duvido que vocês já não fizeram isso, ficam jogando na Mega Sena para tentar ser rico, para ganhar dinheiro. Quem de vocês nunca jogou na Mega Sena ou nunca ouviu falar sobre a Mega Sena? Não tem, né? Sabe por quê? Porque nós desejamos ser ricos, mas a gente não consegue agir o suficiente para sermos ricos, nós ficamos só no desejo. Por quê? Porque nós temos crenças inconscientes dizendo que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, né? Gente, olha só quantas crenças eu tô trazendo enquanto a gente vai conversando, né? E aí, ainda falando sobre a Mega Sena, pensem aqui comigo assim, ó. Vocês sabem de pessoas que já ganharam na Mega Sena e que elas continuam ricas ou elas já perderam tudo? Muitas crenças mesmo, né, Lili? No curso, eu tenho quase 200 crenças que vocês vão trabalhar e limpar elas, gente. Quase 200 crenças. É muita crença que a gente nem imagina às vezes que a gente tem. Muitas que sei perder. A maioria perde, sabe por quê? Porque as pessoas, elas pensam inconscientemente por lealdade familiar. Muitas por lealdade familiar que elas não merecem. E aí elas dão um jeito de gastar todo o dinheiro, elas torram tudo e elas voltam a ser pobres, porque daí elas estão na zona de conforto delas. E ela pensa, ai, pronto, eu queria ser rico, mas eu não tinha, né, não conseguia. E aí agora eu tô mais feliz que eu tô aqui sem dinheiro, que eu perdi tudo. Gente, isso é muito profundo, né? Porque é mais fácil você ficar lá onde você tava, sem dinheiro, só pensando, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Mas lá no fundo, você não quer ter dinheiro. Porque senão você vai ser a ovelha negra da família, você vai ser diferente, né? E aí eu tenho mais 2 perguntas para vocês. Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? Vocês conseguem agir ou vocês param ali? Sabe por quê? Isso também, nessas perguntas, todas têm alguma crença limitante agindo em nós. Então, quando a gente fica esperando, né, alguma coisa, assim, ó, agora eu quero ser um empreendedor. Aí agora eu não posso ser, porque agora é época política. E ano político, é muito difícil, né? A gente não sabe quem que vai ganhar a eleição. E aí você fica esperando. E a crença limitante tá ali agindo em você, né? Às vezes o medo paralisa, exatamente. O medo te paralisa porque você tem uma crença limitante, te paralisando. Essa é boa, tiro forças de onde nem imaginava. Exatamente. Porque quando você quer... Só que daí assim, às vezes tu sofre muito para fazer. Porque você tem que lutar com uma coisa gigantesca que tá lá em você, né? Porque essa crença que você trouxe lá da tua infância, ela é muito forte. E aí, às vezes, você vai desagradar pai, desagradar mãe, a família. Isso tem um peso tão grande na gente, né? Porque, tipo, você é o filhinho querido, perfeito. Então, às vezes, você não pode ir contra. Não vai dar certo porque tem muita concorrência, isso aí, Daia. E aí você não faz, né? Você fica com medo de agir, então você não age, você fica esperando. Isso são todas crenças limitantes que estão lá, te paralisando.
E agora, a última pergunta, né? Você consegue ir em frente apesar de tudo? Apesar do medo, da preocupação, das crenças limitantes? Ou você vai morrer na praia? Muitas vezes a gente acaba ficando na praia, porque você acha que não é o momento certo de agir, né? Que tem muita concorrência, que nem a Daya disse, que a economia não permite, que você precisa fazer mais um curso, que você não está preparado o suficiente. E aí, ó, olha mais crenças vindo. Gente, é uma chuva de crenças limitantes que bloqueiam a gente. Então, por isso, não dá para morrer na praia, né, Daya? Ó, por isso que as suas crenças, elas vão determinar o seu sucesso. E essa também é forte. Verdade, tem isso de ficar esperando a hora certa. Meu Deus, eu fiquei um tempão esperando. Quando eu fui organizar a minha transição de carreira, gente, eu fiquei esperando. E aí eu achava que eu não era boa, que eu não tinha conhecimento suficiente para falar. E às vezes eu tinha conhecimento, mas eu tinha medo. E aí eu ficava pensando o que os outros iam falar. Eu pensava, não, como que eu vou ser uma terapeuta se eu não tenho a minha vida perfeita? E isso era uma crença limitante, porque eu já tinha... A experiência que eu tenho pode ajudar vocês, né? Então, às vezes, a gente não é nem mais nem menos. O que a gente tem já é o suficiente, mas a gente tem aquele perfeccionismo que fica limitando a gente deixa de agir. Então, por isso que é preciso a gente fazer essas limpezas das crenças limitantes. Por quê? Porque quando você faz essas limpezas, você consegue ir para o mundo, né? Você consegue realizar. Às vezes você dá uma travadinha, mas aí você pensa, não, opa, vamos lá, entende? Vocês estão gostando da aula? E aí, então, eu já falei várias crenças aqui pra vocês, né? Eu fiz 2 lives essa semana, eu trouxe 15 crenças num dia sobre dinheiro e 15 crenças no outro dia sobre outras crenças limitantes. Mas as sobre dinheiro, a maioria que nós temos são sobre dinheiro, né? E aí, por que a gente se limita? Porque a gente aprendeu na nossa família, né? E aí a gente... Eu quero que vocês respondam aqui pra mim nos comentários quais frases vocês ouviam sobre crenças limitantes na infância de vocês, enquanto eu também vou trazendo. Aula show, ótimo, que bom que vocês estão gostando. Então, assim, ó, dinheiro não dá em árvore. E aí vocês vão colocando aqui nos comentários o que vocês ouviam a respeito de dinheiro para ver se fecham as que eu tenho aqui. Então, ó, pobre não tem vez, né? A gente ganhar dinheiro só para pagar as contas já tá bom. E aí, quando você escuta que você ter dinheiro só para pagar as contas já tá bom, me conta assim, com aquela pergunta que eu fiz antes, que se você quer ser rico. Aí, quando você pensa, eu quero ser rico, tem o cara de banco, o pai vai lá e pede dinheiro pro pai, o pai diz, olha, veja se eu tenho cara de banco. E aí você desassocia, né? Tipo, meu Deus, não tem dinheiro aqui, então você já vai vindo nessa vibração, né? Aí você tem o desejo de ser rico, né? Mas você aprendeu na tua infância que só ter dinheiro para pagar as contas tá bom. E aí você vai ser rico ou você vai ganhar dinheiro só para pagar as contas? O que vocês acham? Eu acho que vocês não... Ah, e outra coisa, acho que vocês não ouviam crenças limitantes, porque eu não tô vendo nenhuma aqui nos comentários. Provavelmente, vocês não vão ser ricos. Se você aprendeu e você traz essa verdade que ter só dinheiro para pagar as contas já tá bom. Sabe por quê? Porque quando você aprendeu lá na tua infância que você só precisa de dinheiro para pagar as contas, você trouxe no teu inconsciente que você precisa de dinheiro para as contas. Então, quais contas que você tem? Água, luz, mercado, não sei o que. E o teu limite financeiro, o teu nível financeiro, ele vai até aqui. Porque você só precisa de dinheiro para ganhar as contas. E você quer ser rico, o teu limite está aqui. Aí, o que acontece?
Você recebe uma promoção, você recebe alguma coisa e o teu nível financeiro muda. Aí o que você faz? Porque você já tem lá no teu inconsciente que ganhar dinheiro só para pagar as contas, você aumenta as contas. E aí por isso que lá no curso eu vou trazer, eu tenho uma aula sobre as energias do dinheiro. Por quê? Porque você vai aumentar, você não vai saber usar o teu dinheiro. E aí você ganha mais, você gasta mais, igual o que você ganhou ou mais. Seja bem-vinda, Lilian, de Passo Fundo. Olha que legal, seja bem-vinda, uma gaúcha, né? Eu acabei não falando, eu sou catarinense. Só para quem não tem mesmo, dinheiro não traz felicidade. Então, vocês veem como vocês ficam na mesma proporção. Então, se eu vou ganhar só para pagar as contas, eu vou arrumar mais contas. E aí eu não consigo guardar dinheiro suficiente para o quê? Para fazer a minha riqueza. Então, olha que forte que é isso, né? Então, dinheiro não é tudo na vida. E aí, quando você ouve assim, ó, que dinheiro não é tudo na vida, o que você pensa? Eu não preciso ter dinheiro, porque eu preciso ter outras coisas. Eu trouxe esses dias uma reflexão aqui, a seguinte, que a gente tem muito isso assim, ó, que a gente não precisa ter dinheiro, que a gente tem que ter amor, né? A família precisa ter harmonia, ter amor. E aí você vai para a vida adulta e aí você pensa o quê? Que eu não posso ter dinheiro, porque eu preciso ter amor, harmonia, eu preciso ter saúde. E aí você não traz o dinheiro para tua vida, porque você só acha que você precisa. E para quem tem filho, não façam isso, tá? Não falem mais isso, pra gente quebrar esse ciclo vicioso, né? Porque quando você fala assim, não, filho, o importante é a gente ter amor. Aí o teu filho vai crescer como nós crescemos, e a gente pensa assim, se eu tiver amor, eu não posso ter dinheiro. Porque as duas coisas, elas não podem acontecer. É como se fosse errado ser rico. Sim. E sabe por quê? A gente tem um pouco disso, muito disso. Isso são crenças... Realmente o dinheiro não é tudo, mas ele compra tudo. Porque são crenças religiosas, na realidade. Nós aprendemos que quem é rico não vai para o céu. Que se você for rico, você perde a tua essência, a tua espiritualidade... É o que mais, que rico não vai pro céu. Aquela do camelo lá, é mais fácil um camelo passar esqueci, na agulha lá, não lembro. Então, o que acontece? Me ajudem aí que eu esqueci essa crença, a frase inteira, mas elas são religiosas. Porque lá na Idade Média, os papas, eles eram reis. E aí, o que acontece? Eles entenderam e eles viram que eles estavam conseguindo acumular riqueza e... O que eles entenderam? Que se todo mundo tivesse riqueza, eles não conseguiam dominar. Eles não conseguiam dominar a população, né? Manter a riqueza ali. Então, o que acontece? Se desvirtuou isso, né? Então, o que acontece? Eles começaram a falar isso, que quem era rico não ia para o céu. E aí a pessoa pensa, se eu for rico, eu não vou para o céu. Eu quero ir para o céu porque eu quero ser uma pessoa boa. E aí você vai... E aí se começou toda essa coisa de que dinheiro não é bom. Ah, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É que essa é uma crença muito grande, né? E profunda, né, gente? Então, você pense que eles começaram a disseminar isso. E aí a grande massa, ela trouxe isso como uma verdade, de que rico não vai para o céu. E aí os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, eles aprenderam isso, que rico não vai para o céu. E aí eu quero ir para o céu, porque quem vai para o céu é uma pessoa boa, né, amorosa, generosa, todas as qualidades, mas ela não pode ter riqueza. Faz sentido isso para vocês? E a gente tem muito forte isso. Então, por isso que as crenças sobre dinheiro, elas são a maioria. E é o que acontece. A gente tem essas crenças sobre dinheiro e a gente quer ter dinheiro, a gente precisa ter dinheiro, né? Porque a gente precisa viver, porque a gente precisa ter a nossa casa, cuidar dos nossos filhos, né? Então, a gente acaba ficando numa guerra
um cabo de guerra na realidade. E não deveria ser dessa forma. Por quê? Porque a gente precisa entender que ter dinheiro é bom, que ter dinheiro faz bem, a gente pode ajudar outras pessoas. E é que a gente também vai ser feliz tendo dinheiro, porque a gente vai ser feliz, né, comprando o que a gente precisa, comprando coisas para os nossos filhos, e não ficar afastando o dinheiro como a gente faz até agora. Né? Também sobre dificuldades, né? Olha aqui uma das crenças. Tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Então a gente traz aquela coisa lá dos nossos ancestrais, que também são crenças que a gente trouxe dos nossos ancestrais e foi comprovado geneticamente que essas crenças elas passam pelas células de geração em geração. Então pensa que nós aprendemos isso, ó, que tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Por quê? Porque os nossos bisavós ali, principalmente nesse período de colonização e que dos outros povos vieram vindo para o Brasil, porque se você olhar os Estados Unidos, eles já têm uma outra visão sobre prosperidade, sobre dinheiro, né? Mas nós não. Por quê? Porque os nossos bisavós, eles vieram com muita pobreza. Então, o que acontece? Eles tiveram que trabalhar muito, muito, muito para sustentar todos os filhos que eles tinham, para construir as coisas que eles tinham, né? E aí a gente foi aprendendo que a gente precisa trabalhar muito para ter dinheiro. Só que a gente precisa entender algumas coisas, que a gente não vive mais a realidade dos nossos bisavós, dos nossos avós e até dos nossos pais, que a nossa realidade ela já é diferente, né? Então, todas essas coisas, quando a gente vai parando para refletir, ó, e a Lilian falou aqui, ó, a questão é essa que você bem falou, em como usar o dinheiro. A gente ir ressignificando essas coisas, porque quando a gente vai entendendo, a gente para um pouco para pensar, e aí a gente vai mudando esses hábitos, né? Então, eu quero trazer essas reflexões aqui para que vocês pensem, poxa, sabe que eu tô agindo assim? Porque vocês percebem que às vezes vocês estão agindo assim? Aí, deixa eu ver o que a Gabi escreveu. Aí o dinheiro vai todo para a igreja, porque não é de Deus, mas na igreja dinheiro é bom. A gente já trouxe aqui, ó, em uma missa na humilha, o Frei disse que quanto mais você tem, mais poderá ajudar. E é exatamente isso. Você veja que a religião agora também está trazendo essas novas reflexões, porque eles também já vivem uma nova realidade, né? Então você pensa que na Idade Média, quanto tempo passou? Era uma realidade diferente, e é verdade, porque quanto mais você tiver, e isso a gente precisa também trazer essa reflexão, por quê? Porque o dinheiro, quando você tem dinheiro, você pode ajudar outras pessoas, né? Hoje a gente vê tantos trabalhos voluntários de ONGs, de coisas, e de pessoas que são ricas e que elas ajudam outras pessoas. Então o dinheiro também tem essa função, né? De você poder ajudar teu próximo. E é bem legal isso que a Adri trouxe, né? Porque vai desmistificando essas questões religiosas. Só que daí os nossos avós aprenderam isso e aí eles trazem ainda isso, né? E outra coisa, os próprios terapeutas, eu tenho amigas terapeutas aqui que têm dificuldade em cobrar. Por quê? Porque é uma coisa espiritual e aí você não pode cobrar alguma coisa que é espiritual, né? Deixa eu tomar uma água, que eu já tô ficando com a garganta seca. Então, essas são todas crenças que elas travam muito a nossa vida, né? E aí, vocês já perceberam que de todas essas crenças que eu trouxe, que vocês têm um problema, né? Que a gente tem muitas crenças limitantes na nossa vida, né? E aí, eu quero que vocês pensem comigo assim, ó. Você vai até onde a tua crença permite, certo? Por que que a gente vai até onde a nossa crença permite? Porque essas crenças, elas são programações, elas são uma forma que existe na gente. Então, nós só vamos até onde essa forma, ela tá. Então, você não vai conseguir ir além dessa forma que você tá. Faz sentido para vocês?
Sabe por que que eu falo isso com propriedade? Porque eu não conseguia ir além. Então eu tava fazendo, e assim, ó, fazendo um monte de trabalho, né, do trabalho energético em mim, que eu sou terapeuta, só que o que que acontece? Eu tentava dar um passo além e eu não conseguia, eu me sentia travada, eu ficava procrastinando, eu tinha medo, eu achava que eu não era merecedora, eu não sentia confiança. Por quê? Já dizia São Francisco de Assis que é muito melhor... Mas sabia que isso é uma crença limitante? É melhor dar do que receber? É melhor ajudar que ser ajudado? Sabe por quê? Porque quando você é melhor dar do que receber, a gente tem crenças limitantes com relação a merecimento. E aí, às vezes, é sério isso, vocês nunca pararam para pensar? Se eu só quero dar, é porque eu não mereço receber. E aí a gente não merece receber elogio, a gente não merece receber dinheiro, a gente não merece receber presentes. Profundo, né? Então, é bom a gente ajudar a gente pode ajudar e ser ajudado, a gente pode dar e receber. Não pode ser um ou outro, porque senão a gente está fazendo uma limitação também. Então, se eu só quero dar, eu não sei receber. Eu tenho aqui no meu feed uma aula super legal sobre merecimento. Porque às vezes a gente não recebe, não aceita receber, a gente não é que a gente não aceita, mas a gente não consegue nem receber um elogio. Se alguém falar que você tá bonita, você não consegue receber. E é uma coisa tão simples. E às vezes é melhor dar e receber, você não consegue receber dinheiro também. Então você tem um trabalho teu maravilhoso, você é um profissional fantástico e você não sabe cobrar pelo seu trabalho. Aí você pensa que você tem que fazer de graça, ou que você tem que cobrar bem pouquinho, porque você não consegue cobrar o preço justo pelo seu trabalho. Vou fazer uma pausa para a gente refletir. Eu não sei com o que vocês trabalham, mas vocês sentem dificuldade em cobrar? Sabia que essa dificuldade em cobrar é uma crença limitante? Pensem sobre isso. Hoje eu vim aqui para tirar vocês da zona de conforto. Porque quando a gente começa a pensar, a gente começa a matutar, a gente começa a fazer movimentos, né? E a gente precisa sair desses movimentos que a gente faz e pensar diferente, porque aí a gente vai quebrando os paradigmas que estão na nossa vida, a gente vai desconstruindo a nossa forma, a gente vai fazendo atualizações no nosso software, que a gente precisa, porque a gente aprendeu sempre assim, e aí a gente tem isso, que são as verdades. A Daya mandou uma carinha aqui. Gente, é profundo, olha, dá pra fazer mais umas aulas sobre isso, porque a gente não percebe quantas crenças a gente tem, né? Quanto que a gente tá limitado no que a gente acredita, porque sempre foi uma verdade que a gente aprendeu. Então, é uma coisa nova que eu tô trazendo para vocês, porque eu fiquei matutando sobre essas crenças, sobre as nossas atitudes, o que a gente vai se bloqueando, o que me bloqueava, né? E a gente fica, às vezes a gente fica muito tempo patinando nessas crenças, porque a gente não consegue ver elas com outros olhos. Então, hoje eu tô aqui para que vocês enxerguem a vida de vocês a partir de agora com novos olhos, né? Com um novo olhar na realidade, né? Com os novos olhos não vai dar, mas com um novo olhar. Para quê? Para que você... Porque assim, ó, a vida a gente não consegue fazer um movimento, é uma escada. Então a gente não consegue ir do primeiro degrau lá pro 10º degrau. A gente tem que passar todas as etapas. E às vezes a gente quer pular essas etapas, mas a gente tem tantas crenças limitantes aqui no primeiro degrau que a gente não consegue ir além. Então, às vezes você tenta fazer esse movimento, mas enquanto você não arrumar esse degrau aqui embaixo,
a gente não consegue. Então, por isso que eu resolvi bater bastante nessa tecla das crenças limitantes, porque eu entendi isso, que era o que estava me travando na minha vida e com as pessoas que eu vou atendendo no meu consultório, com as pessoas que eu vou conversando, delas não conseguirem ir para frente, delas não agirem porque elas estão lá estagnadas naquela forma que existe nelas. E aí a gente precisa ir quebrando para o quê? Para a gente ir para uma nova forma. Eu vou contar uma historinha para vocês, assim, ó. A mãe, uma mãe, né? Foi lá no Dia das Mães, ela foi fazer um pernil. E aí ela ensinou para a filha dela como que ela tinha que fazer aquele pernil. Só que ela cortava um pedaço daquele pernil lá. E a filha pediu: mãe, mas por que você corta esse pedaço aqui do pernil? Ela disse: não sei. Eu aprendi com a tua avó a fazer assim e eu não sei por quê. Vamos pedir para tua avó? Aí elas foram lá pedir para a avó. Daí a avó falou assim: ai, sabe por que eu corto? Porque não cabe na minha forma. Então eu preciso cortar para que ele caiba na forma para eu colocar no forno. E aí elas aprenderam assim, a avó fazia assim porque a forma dela não cabia o pedaço de carne. A filha não sabia disso. Aí ela foi lá e ela viu que a mãe dela fazia assim, ela continuou fazendo a carne daquela forma. E aí, quando veio a filha questionou, ela não sabia, porque como ela tinha aprendido assim, ela simplesmente continuava fazendo assim. E é assim que a gente faz com as nossas crenças. Então, os nossos avós aprenderam, nossos bisavós passaram por isso, os nossos pais aprenderam. Muita coisa por exemplo, muita coisa pelo que eles ouviam, e aí eles passaram para os nossos pais. E aí eles passaram para os filhos. E muitas vezes nós somos pais, às vezes a gente está fazendo isso com os nossos filhos sem perceber, porque a gente não questiona. Então a gente continua replicando uma coisa que não cabe mais, porque a realidade não existe mais. Faz sentido para vocês? A Lilian disse super interessante, porque é assim que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, às vezes, a gente continua replicando essas crenças limitantes e assim, ó, não importa qual é a tua realidade hoje, a gente sempre pode fazer diferente. E o que acontece? A partir do momento que você limpar essas crenças, você vai conseguir ver novas possibilidades, porque você vai tirando toda essa caquinha que existe lá na tua mente. Para quê? Para limpar isso, desencraca isso, para ter uma nova possibilidade, né? Uma nova realidade. Então, todo mundo pode fazer diferente, pode começar, né? Então, agora, que eu já falei para vocês todas essas crenças, e assim, ó, tem muito... Seguimos a crença sem nem saber o motivo. Exatamente. E aí a gente continua replicando, né? E eu vejo que que muitas vezes a gente tá passando para os nossos filhos, né? Eu trouxe essa semana que a minha filha queria uma casa de ouro. Eu vou falar de novo dessa história, porque várias pessoas comentaram no story que precisava ter amor, e precisava ter harmonia, que precisava ter o quê? Então todas elas estavam o quê? Por que daí algumas me pediram assim, mas por que essa criança está pedindo? Pede para ela por que ela está pedindo uma casa de ouro. Então vocês vejam que já estava sendo associado que o dinheiro não era legal. E aí, o que a gente precisa entender? Que o dinheiro também é importante e que ter amor também é importante, né? Não importa a casa. Se ela quer uma casa de ouro, se ela quer, ela pode ter. Então, tipo, é possível, né? Mas não, as pessoas estavam dizendo que não, filha, você não precisa ter uma casa de ouro se você tiver uma casa com amor, com harmonia. E aí tem pessoas que elas enriquecem e aí elas lembram que lá na fase adulta e elas pensam assim, ó: bah, a minha mãe falou que é melhor ter amor e harmonia e agora eu tenho dinheiro. E aí ela dá um jeito de perder esse dinheiro, ela fecha a empresa, ela fale porque a mãe dela falou, né? Mas não por maldade, isso não é por maldade, mas foi aprendido.
que é melhor ter amor, harmonia, saúde. E aí ela não vai ser feliz, porque ela tem dinheiro, e aí ela tá indo contra o que a família dela ensinou para ela. E por lealdade familiar, ela vai se desfazer do dinheiro e vai tentar ter amor e harmonia para seguir o que ela aprendeu na infância. Gente, pensa, isso é real, tá? É real. Várias pessoas, elas têm problemas em lidar com dinheiro, porque os pais ensinam que é melhor ter amor e saúde e harmonia, todas essas coisas. Então, você dá um jeito, muitas pessoas têm dificuldade financeira, vivem no empréstimo, vivem porque elas não aprenderam que é bom ter dinheiro. Vocês estão gostando dessa aula? Tá fazendo sentido para vocês? Quem entrou na metade da aula, essa aula vai ficar gravada lá no WhatsApp, tá? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, o link tá na bio e vai lá pro WhatsApp, que daí você consegue assistir a aula toda, tá? E aí, todo sentido, que bom. É isso aí, porque eu quero que vocês agora ajeitem esse primeiro degrau para ir pro próximo degrau da vida de vocês. Pra gente ir além, ó, tudo muito sentido, muito, né? Pra gente desbloquear, se você tem uma empresa, a tua empresa pode ser muito melhor. Se você é um profissional autônomo, você pode ir muito melhor, vender mais, você pode fazer mais. E pensem assim comigo, quanto mais você fizer, mais você vai gerar economia. Para a economia, você vai ser contribuição para o mundo. Porque pensa assim, ó, se você tem uma empresa e aí você tem as tuas crenças limitantes, a tua empresa vai ser pequenininha. E aí, às vezes, tem pessoas que se contentam em ter uma loja só, né? A matriz. E ela nunca pensa em ter filiais, porque ela tá tão ali que ela já fez mais do que as crenças limitantes dela permitir. E aí, quando ela limpa, ela quebra essas crenças limitantes, ela tem a matriz e ela faz mais 3 lojas. Olha quanto que ela vai gerar para a economia. Ela vai gerar emprego, ela vai movimentar o comércio, né? Porque ela precisa de matéria-prima, ela vai vender, ela vai prestar o serviço dela, vai gerar alegria para as pessoas. E às vezes a gente não consegue ver além, né? Então, olha quanto que você vai fazer, quanto que você vai ser de contribuição se você tiver dinheiro. Porque quando a gente fica na escassez, a gente fica guardando dinheiro, a gente não movimenta a economia. E aí, ali na pandemia, aconteceu muito isso. As pessoas estavam com tanto medo que elas começaram a segurar o dinheiro, com medo de que ia faltar. E aí teve um monte de gente que quebrou, porque as pessoas não iam lá naquele comércio comprar. Não foi isso que aconteceu? Porque as pessoas estavam vibrando na falta, no medo, na escassez. Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer esse movimento de expansão, para que também a gente possa ser contribuição para o mundo. Então, vamos ser contribuição para o mundo, né? E como que a gente vai quebrar essa forma? Que é alegria de imóveis, ó, a Famovel, se vocês precisam de móveis lindos, sob medida, falem com a Adriana da Famovel, que eles fazem móveis lindíssimos, né? E quem sabe daqui a pouco, de uma matriz, vai ter várias filiais, né, Adri? Então, bora lá, né, gente? Vamos ser prósperos, abundantes, né? E trazer muita coisa boa para esse mundo. Então, agora, né, tudo que vocês fizerem, que eu falei aqui, e eu trouxe muitas crenças limitantes para vocês, e eu imagino que vocês se identificaram com várias delas, né? Então, agora, como que vocês vão quebrar essa forma? É a pergunta que não quer calar, né? Porque a gente precisa agora quebrar essa forma, né? Pra gente subir pro próximo nível. Então, assim, ó, eu vou ensinar aqui uma técnica para vocês que eu também aprendi, eu também apliquei em mim, que o que acontece? Você vai pegar uma crença negativa
E aí você tem a crença negativa lá e você vai falar uma frase afirmativa. Então, às vezes você... vamos ver uma frase sobre relacionamentos. Então, homem não presta. Essa é uma crença negativa, né? Aí você vai ter a frase lá afirmativa que o homem presta, certo? Aqui, vocês já vão fazer isso aí, limpando essas crenças. Uma ressignificação. Então, quando você faz isso, você já tá trazendo... Vão anotando aí, gente. Você já tá fazendo uma nova forma de ver. Que nem eu fiz com vocês, fui trazendo essas crenças e fui falando para elas que era uma crença limitante, que às vezes vocês não percebiam. Então, o que acontece? Você vai pegar todas as crenças que elas são negativas e vai escrever elas na forma positiva. Então, isso já vai ajudar vocês, tá? Por quê? Porque você está trazendo um novo olhar por uma coisa que você tinha uma certeza, uma verdade, tá? Eu fiz muito isso e isso me ajudou, mas até um ponto. Por quê? Vocês sabem por quê que nem sempre essa técnica dá certo? Porque as crenças, elas estão lá no nosso inconsciente. E aí essas crenças, elas estão lá guardadinhas e elas sempre que a gente tem alguma situação, que o nosso inconsciente entende que ele é parecido com alguma coisa que a gente já viveu, ele traz aquela memória, aquela sabedoria que ele tinha lá para a situação atual. Então, o que acontece? Que você aprendeu lá na tua infância que dinheiro era sujo, ficou lá uma sementinha plantada no teu inconsciente. E aí, quando você vai lidar com dinheiro, daqui a pouco você recebeu uma herança. E aí, sei lá, você recebeu uns 100 mil reais. E aí, você aprendeu lá na tua infância que dinheiro é sujo. E aí, quando você recebe essa herança, você não consegue administrar esse dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é sujo. Então, não é uma coisa boa, né? E aí, você nem lembrava mais que você tinha aprendido isso, porque estava lá no teu inconsciente. Então, o que acontece? A gente precisa limpar nosso inconsciente, limpar aqueles programas ocultos que estão lá na nossa memória. Por quê? Porque tudo que está na nossa memória, ela vem para o nosso pensamento e para o nosso sentimento. Então, eu trouxe esses dias para vocês, né? Tudo que eu penso, que eu falo e que eu sinto, eu emano e vem mais do mesmo. Então, por isso que a gente precisa fazer essas limpezas do nosso inconsciente. E aí, é por isso que eu trouxe o curso para vocês. Porque com os 21 dias das práticas que eu criei esse método para vocês, é que ela vai fazer essas limpezas profundas que estão lá no seu inconsciente. Porque nem sempre a gente ressignificando para o lado positivo, a gente consegue, de fato, internalizar e reprogramar o nosso inconsciente. E a gente precisa fazer essas reprogramações, quebrar essa forma, fazer essa atualização desse software. Para quê? Para que a gente não replique mais. Porque às vezes tu transforma a crença negativa em uma afirmação positiva, mas ela não trabalhou lá no fundinho do teu inconsciente para que você limpe elas de fato, para que elas não voltem a se repetir. Então, por isso que a gente precisa fazer essas limpezas mais profundas do nosso inconsciente para de fato limpar elas. Faz sentido para vocês? Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre as crenças, o que fez sentido para vocês. Nós já vamos se encaminhando para o nosso final da nossa aula. Eu espero que ela tenha feito muito sentido para vocês, né? Que vocês percebam o quanto de crenças vocês têm e o quanto que às vezes vocês teriam tanto potencial para fazer. E aí às vezes você tá lá, paradinho, se limitando de um passo além de fazer uma coisa diferente, porque você tem medo,
você não se sente confiante, você não se sente corajoso, capaz, você fica lá escondido, achando que você tem que fazer mais um curso, achando que você tem que esperar um momento, ou que você não é bom o suficiente, que você não merece ganhar dinheiro, que você não merece ser próspero, né? Daqui a pouco até você ganha um prêmio e aí você não vai saber lidar com esse dinheiro, você vai perder esse dinheiro porque você tinha aquela crença lá te bloqueando. E todas aquelas crenças. E no curso gente, são quase 200 crenças. Nós vamos fazer essas limpezas nos 21 dias para reprogramar. Então, todo o teu inconsciente, limpar essas memórias para que você possa ir para um novo patamar. E vocês vão ter resultado, porque eu tive ótimos resultados. A Gabi disse que foi excelente. Vocês identificaram muitas crenças em vocês? Sim? Não? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, espero que vocês tenham gostado. O link do curso, a minha equipe também vai colocar, ótima. Ah, olha que bom, Lilian. Isso aí. Nossa, Gabi, várias, viu? Muito. A gente tem muitas, né? Muitas crenças limitantes. Então, assim, ó. Se você não entrou, vou repetir de novo para que outras pessoas forem entrando. Se vocês não estão lá no grupo do WhatsApp, entrem no grupo do WhatsApp, porque essa live ela não vai ficar gravada aqui no feed. Então, ela vai ficar gravada lá no grupo do WhatsApp, tá? Por quê? Porque ele vai ser especial para vocês. A minha equipe vai colocar o link do curso, quem quiser se inscrever para dar esse próximo passo, tá? Então, assim, vai lá no grupo do WhatsApp, se inscreve, tá? Eu vou deixar também nos stories uma caixinha para vocês, se vocês tiverem dúvidas ainda sobre o curso, se vocês quiserem perguntar, tá? Eu quis dar o meu melhor para vocês, porque eu entendo que as dificuldades que eu tinha, talvez vocês também tenham. E que eu possa, né? Eu senti que eu podia trazer para vocês uma nova reflexão sobre essas crenças. Por quê? Porque a partir do momento que você vai tendo um novo olhar, você também vai fazer essas mudanças. E eu só consegui destravar a partir do momento que eu voltei esse olhar para as crenças que eu tinha. E eu percebi que eu tinha muitas crenças. E que eu não conseguia fazer o meu movimento de transição de carreira, o meu movimento de ir para um novo nível, porque eu estava lá presa em todas aquelas crenças que eu aprendi lá na minha infância, né, de tanta escassez, e que aquilo lá me atordoava, me deixava em pânico, porque eu tinha muito medo, né, de não ter dinheiro, de passar todas aquelas coisas que eu passei lá. E aí eu entendi que eu precisava trabalhar isso. Porque é possível a gente fazer uma coisa diferente, mas a gente só consegue fazer quando a gente para e a gente percebe que aquilo lá tá travando a gente. E não existe nada que a gente não consiga melhorar, mas a gente precisa fazer um movimento de olhar pra gente e de que ressignificar, limpar e trazer todas essas coisas. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Então, eu agradeço muito vocês que estiveram aqui, que vocês compartilharam, né? Contribuíram com a energia de troca. Eu espero ver vocês no curso. O curso ficou muito bom, muito lindo. E vocês conseguem parcelar em até 6 vezes. Então, se você sente que você quer dar esse próximo passo, se inscreve lá no curso, que eu tenho certeza que as coisas vão melhorar para você. Porque você vai destravar todos esses medos, essa falta de merecimento, essa baixa autoestima que te impede de ter muita coisa boa, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, fiquem bem e até a próxima. Eu quero ver vocês lá no grupo, tá bom? Um beijo, tchau!